Que bom estar com vocês aqui nesta manhã, nesse tempo, para poder dividir um trecho da Palavra de Deus, que para a gente é sempre muito importante e mais ainda, nos alimenta, nos edifica e nos abençoa. Nos traz essa proximidade grande também com o Pai, porque a gente sempre pede muitas coisas, né? Então é hora da gente ouvir também aquilo que Ele quer falar com a gente. Então, hoje o tema dessa devocional é Saia de cima do muro. Escolhas a gente tem que fazer em todo o tempo da nossa vida. E muitas vezes essas escolhas, elas são motivadas porque nós nos colocamos como produto do meio, mas nem sempre devemos ser produto do meio. E nós vamos ver isso aqui agora no texto, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17. Então acompanhe aí na sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 ao 17, e a palavra de Deus diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Que legal esse texto, pessoal. Esse texto nos motiva bastante a viver, principalmente nesse tempo que estamos aí agora, né? Essa contemporaneidade nossa aí. Por quê? Muita gente, né? Nós vivemos em meio a multidões. E aqui eu quero falar exatamente, quando eu digo sai de cima do muro, é porque de um lado tem uma multidão, do outro lado tem outro. E você vai escolher com qual desses você quer andar. Aqui Jesus havia acabado de operar também uma cura espetacular, maravilhosa, sobre o servo de um dos centuriões ali do império. E ali Jesus tinha operado esse milagre, fazendo esse milagre, todo mundo estava feliz. Lógico, eu sei que você, quando é abençoado, você fica muito feliz, não é verdade? Agora, aqui Jesus estava saindo e entrando nessa cidade de Naim. Essa cidade de Naim é a única vez que essa cidade é citada na Bíblia. Ele estava entrando na cidade enquanto ele, com a sua multidão, seus discípulos, outra multidão vinha. Eles estavam saindo desta cidade. Jesus entrava e essa multidão saía dessa cidade para um enterro. Então, este era o contexto. E eu quero estabelecer aqui esse contexto de quê? De um povo que vivia com Jesus e um povo que vivia sem Jesus. Quando essa multidão que seguia esse cortejo fúnebre, que saía da cidade, era uma multidão que seguia a morte. Enquanto aqueles outros que entravam na cidade seguiam Jesus, ou seja, seguiam a vida. O que a morte te diz? Nós temos medo dessa palavra, temos medo desse momento, mas morte aqui significa para a gente a morte no seu casamento. A morte significa para a gente uma tristeza profunda, significa murmuração, ou seja, é uma multidão aqui que ninguém sorria. Muito pelo contrário, eram só lágrimas nos rostos daquelas pessoas, especialmente daquela viúva. Tem essa multidão que o tempo todo está querendo ali sepultar os seus sonhos. Essa multidão, ela está o tempo todo ali querendo te influenciar, porque embora nós vivamos num mundo assim complexo, com dificuldades, mas a alegria, ela tem que ser um estado de vida. A felicidade é um estilo de vida que a gente tem que ter. Então, quando a gente vê essa multidão saindo da cidade,
é essa multidão que quer te levar embora, essa multidão que quer te tirar da igreja, essa multidão que quer te afastar da presença do Senhor. Então, aquilo que nós aprendemos com esse texto é: saia depressa dessa multidão, escolha o lado que você vai ficar, para que não fique nesse lado da morte. Ao contrário, vá para o lado bom da vida, o lado da vida, onde há Cristo Jesus. Procure andar ali com Cristo, onde essa multidão, eles festejavam, eram alegria, embora tivessem passado por alguma dificuldade antes, porque viram a vida de um dos servos ali do centurião, a morte. Mas eles criam, eles sabiam em quem eles criam. Então, por isso, estava essa divisão ali. Um lado, uma outra multidão, ela seguia o sonho que seria sepultado. O outro lado seguia o Senhor que realizava sonhos. Se a gente for observar a vida dessa mulher, a viúva, e ela tinha um único filho. Ela perdeu o seu marido, por isso era viúva. E agora perdia o filho. O que restava para essa mulher? Aquele sonho de casar veio, aquele sonho de gerar filho veio, foram realizados, mas no instante ele se perdeu. É o tempo que os sonhos vão tentar matar os seus sonhos. Há uma música que diz, né? Se tentarem matar os seus sonhos, e aí você vai pensar sobre isso. É essa multidão que sempre vai pensar, não tem jeito, é isso mesmo, vamos sepultar. Imagine ali o coveiro ali já esperando, olha, o enterro, quando a gente vai fazer algum ofício fúnebre e o culto se estende um pouquinho mais daquele horário marcado ali no determinado cemitério, os coveiros ali, aqueles que vão levar ali o caixão, eles já ficam ali já tentando se movimentar dentro do velório para mostrar que eles estão ali, porque eles precisam fazer o trabalho. Quantas pessoas estão ao seu redor que são esses coveiros de sonhos, são esses coveiros de emoções boas, que querem matar essas emoções boas para que você viva como às vezes nesse ambiente mórbido. E isso já fica aí até um abraço a todos os coveiros, não estou falando em si da profissão, eu estou falando dessa situação aqui. Então, sempre vai ter esse tantão de gente para sepultar aquilo que há de melhor de você. Enquanto Jesus, do outro lado, na outra multidão, ele tinha restaurado um sonho, talvez de uma família, de ter ali o seu querido de volta, de ter daquela mulher que perdeu o marido, de tê-lo de volta por uma restauração, de uma adolescente que perdeu a sua dignidade, de tê-la novamente, de pais que perderam seus filhos para as drogas, de tê-los novamente em casa. Essa é a multidão que você deve estar, que segue a Jesus, desse Deus que restaura. Aqui no verso 13, a palavra de Deus diz que ele consolou aquela mulher. Estar nesse lado, você vai ter o consolo. Aqui no verso 14, chegando-se, tocando o esquife, Jesus sempre vai te tocar. Então, estar do outro lado, do lado da alegria, do lado de Jesus, pode esperar o toque dele. Pode esperar mesmo que ele vai te tocar. Não é nada impessoal. Nosso Deus, ele é amigo. Ele nos criou para essa relação paternal, pai e filhos. Além do que, aqui no verso 14 também, ele diz, jovem, eu te mando. Um jovem, olha esse período da vida, é quando nós mais sonhamos, quando nós estamos mais fortes, quando a gente está mais assim, com vigor, não é verdade? Então Deus, ele ressuscita os seus sonhos também. Aquele sonho que está guardado, que tentaram matar, que tentaram enterrar, hoje é tempo de você apresentá-lo ao Senhor, para que ele toque e ressuscite esse sonho de novo. E enquanto uma multidão saía da cidade, outra entrava. Isso diz respeito diretamente à nossa vida com o Pai Celeste. Muitos querem entrar para a presença dele, outros querem sair. Por que essas pessoas saem? Porque às vezes morrem espiritualmente, morrem fraternalmente, morrem na comunhão com a igreja, porque se decepcionam com o outro. Mas aquela multidão que saía, que entrava na cidade celestial, é aquela multidão que supera tudo isso, que se fortalece,
Isso aqui fala de meia volta. Veja o verso 17. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Entrar na cidade significa que você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você vai ser obediente a Ele, você vai viver preparado para a eternidade. Por isso, essa devocional hoje, quando eu digo saia de cima do muro, diz respeito a uma decisão que você precisa ter para estar com Jesus. A nós foi dado o direito de escolha, não foi? Foi a nossa primeira briga com Deus lá no Jardim do Éden, o direito de escolha. E hoje, o que você vai fazer com a escolha? Vai ficar no lado daqueles que murmuram, dos maus, daqueles que vivem ali nessa penumbra, que vivem nesse reino fosco? Ou você vai viver com Jesus, aquele que realiza sonhos, que conforta, que consola, nesse reino de alegria, de cores, de vida? Mas para isso, você precisa de ter uma decisão. E é uma decisão pessoal, que eu, Jean, Carol, nós não podemos tomar por você. Então, escolha a multidão da alegria, a multidão da vida nesta manhã de quinta-feira, porque eu tenho certeza, eu faço esse desafio, que os seus dias serão muito melhores em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar para que venhamos escolher logo. Eu diria que o muro já é uma escolha. Quando você está em cima do muro, é porque você já não está escolhendo a Deus. Então saia de cima do muro, porque o muro não pertence a Deus. E precisamos sim nos posicionar. E Deus nos garantirá. É isso mesmo. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Reconhecemos que dependemos e precisamos do Senhor. Reconhecemos que a nossa força vem de Ti. Reconhecemos que não temos nada se não for do Senhor. Deus, nessa manhã, traga entendimento ao nosso coração para podermos observar onde estamos, para podermos observar se estamos ali em cima do muro. Senhor, nos ajude a sair desse muro, porque esse muro já é uma escolha. Precisamos nos posicionar sim diante do Senhor, até porque não sabemos o dia que o Senhor virá, o dia que o Senhor voltará. E precisamos estar sim, alertos, atentos, vigiando o tempo todo. Deus, obrigada porque o Senhor nos dá opções. Obrigada porque o Senhor não nos obriga a nenhuma escolha, mas o Senhor nos mostra aquilo que é certo e aquilo que é errado. Obrigada porque o Senhor nos dá inteligência para fazermos a escolha certa. Obrigada porque o Senhor nos fortalece diante das nossas escolhas. Obrigada porque o Senhor nos honra diante daquilo que temos escolhido para a nossa vida. Nessa manhã, nós queremos realmente pedir que o Senhor venha estar descortinando os nossos olhos, para que a gente venha enxergar, não somente com os nossos olhos naturais, mas ver além disso e tomar as atitudes corretas. Tira todo o engano do nosso coração. Às vezes achamos que estamos fazendo a coisa certa, mas estamos fazendo a coisa errada. Não estamos fazendo aquilo que precisamos fazer. Podemos até não estar pecando, mas não estamos fazendo aquilo que deveríamos fazer. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando nos nossos corações, esteja tocando no coração de cada um e que super juntos possamos caminhar, juntos uns com os outros, juntos ajudando uns aos outros, caminhar, não como aquele coveiro que mata os sonhos do outro, mas aquele que está ali para ajudar a ressuscitar o sonho do outro, para motivar o outro, para cuidar e para zelar do outro. Que essa sim seja uma grande missão da nossa vida. Ajudar o outro e que possamos ser pessoas fáceis de ser ajudadas também. Porque muitas vezes, Senhor, queremos ajudar e muitos não querem receber. Nos dê discernimento para ajudar as pessoas certas. Nos dê discernimento para falar as coisas certas. Nos dê discernimento para agir da maneira correta. Essa é a nossa oração. Esse é o desejo do nosso coração. E que venhamos realmente ser aquele que, juntamente com o Senhor,
tem ressuscitado muitos sonhos. Que possamos deixar aí várias heranças. Heranças de que incentivamos, heranças de que motivamos, uma herança de que fizemos a diferença sim. Ser lembrado por aquilo que fizemos e aquilo que deu frutos na vida do outro. E sempre juntos, uns dos outros. Que o Senhor venha retirar do nosso coração todo o individualismo, todo o egoísmo, toda a independência, mas nos colocar cada dia mais dependentes uns dos outros e principalmente dependentes do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.